Eu não sei você, mas ao longo da minha jornada, desde que eu comecei a estudar a lei da atração, eu entendi que eu tinha o eu superior, eu entendi como funcionava o universo, que existiam sincronicidades, que eu poderia receber intuição da minha fonte. Desde que eu entendi isso, eu sempre fiquei com uma dúvida. Como que eu sei que essa ação que eu tô tomando agora, que esse pensamento, essa intuição, essa inspiração, tá vindo realmente da minha fonte? Talvez você já tenha feito essa mesma pergunta. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para te falar exatamente como que eu tenho utilizado os conhecimentos que eu venho adquirindo através dos livros, dos meus estudos, para perceber realmente como que é. Quando é uma intuição verdadeira que vem da fonte ou quando não vem da fonte, né? Se eu sei realmente que eu posso seguir aquela intuição. E eu vou te falar isso, como eu falei, baseado nos meus estudos e principalmente baseado no que eu tenho experimentado na minha vida, tá bom? Então, já fica por aqui. Seja muito bem-vindo se você é novo aqui no canal. Já se inscreve no canal para você receber a notificação dos outros vídeos aqui do canal. Tá bom? Se você já é de casa, já aproveita, coloca aqui, comenta aqui pra mim se você gosta desse assunto, se você também tem essa dúvida. E todo mundo aqui já curte esse vídeo pra eu saber que você gosta desse assunto. E principalmente, quando você curte esse vídeo, chega mais pessoas e ajuda ainda mais pessoas que também podem estar passando por essa mesma dúvida, tá? Então, vamos lá que eu vou te explicar como é que eu sei disso, como é que eu aprendi a identificar isso, tá? Olha só, para te explicar isso, eu preciso sempre te explicar alguns passinhos atrás. Isso é importante para você compreender. Eu poderia pular direto para a resposta, só que isso não te daria autonomia para você poder utilizar esse conhecimento depois com sabedoria, tá? Então, o meu objetivo aqui não é fazer com que você se sinta necessário estar aqui comigo para eu te dar a resposta, mas é justamente te ajudar a entender que você tem o poder de saber a resposta. E esse poder de encontrar a própria resposta vem da onde? Do conhecimento. Então eu sempre vou te explicar aqui o que é necessário para você saber como foi que eu cheguei nesse conceito, para que você também consiga aplicar na sua vida depois, tá bom? Então o que acontece, né? Existe algo chamado, na lei da atração, de impulso, de momento. Como assim, Aline? O que é impulso? O que é momento? Momento é o seguinte: quando você estabelece um ponto de atração, o que acontece é o seguinte, né? Você estabelece um ponto de atração, você direciona a sua energia, a sua vibração numa direção. Com o quê? Através dos seus pensamentos. Seus pensamentos, né? Junto com os seus sentimentos, estabelecem um ponto de atração, ou seja, o sinal que você está emitindo. Tá? Então, quando você começa a pensar, né, o conteúdo dos seus pensamentos, a grande maioria deles, o hábito vibracional, aquele pensamento, não o pensamento em si, mas a essência, a polaridade do pensamento, positivo ou negativo, que você pensa na maior parte do tempo, vai gerar o seu ponto de atração. Vou dar um exemplo prático para você entender. Ponto de atração, vou fazer um vídeo, vamos fazer assim? Eu vou fazer um vídeo aqui depois só explicando sobre isso, porque eu tenho certeza que vai te ajudar quando a gente conversar aqui em outros vídeos. Eu só coloco aqui no card para você poder entender esses conceitos que talvez sejam novos para você ainda, tá? Mas vamos lá para dar um exemplo para você não ficar perdido. Como funciona o ponto de atração? Imagina que durante o dia, né? Vamos dizer em uma semana, assim, mas vamos pegar um exemplo de um dia para você começar a entender. Você foi lá e você pensou, por exemplo, foi lá, reclamou de uma situação, estabeleceu uma vibração negativa. Foi lá, ficou apreciando o caminho enquanto você ia para o trabalho. Positivo. Chegou numa loja, apreciou uma roupa. Positivo. Aí teve uma questão no seu trabalho, você se sentiu mal com aquilo, reclamou e tal. Reclamou do governo, reclamou do ônibus que demorou, reclamou da questão das coisas da sua vida. O que acontece? A maior parte do seu dia você estabeleceu um ponto de atração negativo. No dia seguinte, vamos lá, são 7 dias da semana, tá? Vamos dizer que no dia seguinte, a maior parte do seu dia você reclamou, se julgou, se condenou de novo, ficou preocupado, com dúvida, fica meio entediado ali sem ter o que fazer. O que eu tô te dizendo são as emoções, tá? As nossas emoções têm 2 grupos. As emoções de resistência, que são as emoções negativas, e as emoções de permissão, que são as emoções positivas. Quando você reclama, quando você julga, quando você se preocupa, quando você tem dúvida, você tem medo, você se recrimina,
você tem raiva, ou você sente inveja de alguém, ou você tem vontade de se vingar de alguém. Todas essas emoções são as emoções de resistência. Então, se na maior parte do seu dia você fez isso, criticou, fofocou, falou mal, se sentiu mal com você mesmo, achou que você não fez o suficiente, se culpou, o que aconteceu? Ficou nas emoções de resistência. No outro dia você estava de folga, teve um dia ótimo, aproveitou tudo e tal, se sentiu super bem. Emoções de permissão e aí estabelecer um hábito vibracional positivo. Vamos supor que durante essa semana, dos 7 dias, 4 você estabeleceu emoções de resistência. O que aconteceu? Eu tô dando exemplo da semana, mas é o combo, tá, gente? Vai acontecendo isso o tempo todo. O que aconteceu? Você estabeleceu um ponto de atração negativo, tá? E aí o que acontece, né? Com base nisso, toda vez que a gente começa a dar atenção a um assunto, a um determinado assunto, não ao assunto em si somente, mas também a polaridade desse assunto. Você vai observar que quando você pensa sobre um assunto, a lei da atração vai buscando mais assuntos semelhantes. E de acordo com a essência desse assunto, a essência o quê? O sentimento que esse assunto te causa, vai chegar uma hora que vai ter uma combinação de sentimento ali realmente. Como assim, Aline? Se você pensa, por exemplo, na festa de Réveillon que teve, você tem uma lembrança da festa, como foi bom, os fogos de artifício, na praia, tudo aquilo maravilhoso que aconteceu, o que acontece? Você está estabelecendo um ponto de atração, essas lembranças te fazem sentir o quê? Se sentir bem. Automaticamente a lei da atração vai trazer pensamentos com a mesma essência vibracional, ou seja, que emanem o mesmo sentimento em você. Até que vai chegar uma hora que, se você continuar com isso, poucos segundos fazendo isso, o que vai acontecer é que vai ter um momento. O momento é o quê? Um impulso, tá? E aí, com esse impulso, mais pensamentos da mesma essência vai vir, até que você começa a se sentir bem, muito bem, e aí você nem sabe às vezes por quê, não aconteceu nada na sua vida, mas essas lembranças ativaram dentro de você um sentimento de bem-estar, tá? E aí o que vai acontecer? Com base nesse sentimento que você está sentindo, as suas ações vão representar, vão ser uma consequência desses sentimentos. Então, o que aconteceu? Né? Você estabeleceu um ponto de atração dominante numa direção específica, ou seja, numa emoção. Qual polaridade? Positiva ou negativa? Ou resistência ou permissão, tá? Resistência negativa, permissão positiva. Você estabeleceu esse ponto de atração. A lei da atração, que funciona através de momentos, de impulso, como se fosse um cabo de guerra. O lado que está ganhando, quanto mais gente tem de um lado, mais chance tem de ganhar, não é isso? Então, a mesma coisa. Para que lado você deu mais atenção? Para as emoções de permissão, então esse cabo de guerra vai para o lado positivo. O que vai acontecer? As suas ações, que são consequências dos seus pensamentos, da sua vibração, é uma consequência, o que vai acontecer? Vai direcionar para uma ação positiva. E aí o que vai acontecer com isso? Voltando para a nossa pergunta, como é que eu sei que a minha inspiração é positiva? Se você que vem da sua fonte, do seu eu superior, da sua centelha, se nesse momento, né, eu estava num ponto de atração positivo, as ações que vêm daí têm que ser positivas, tá? As ações que culminam de um ponto de atração positiva sempre vai ser positivo. E como é que você vai saber isso? Seguindo o seu sistema de orientação emocional. No livro Peça Será Atendido, da Esther Jerry Hicks, que é uma canalização da consciência de Abraham Hicks, para quem não sabe, fala do sistema de orientação emocional. O que é o sistema de orientação emocional? Eu costumo dizer que é o nosso sexto sentido, porque com o olho a gente interpreta a vibração visual, com o ouvido interpreta o som, que também é uma vibração. Através do nosso paladar, a gente interpreta a vibração de gosto, com o tato, a vibração sensorial, de toque. Então, tudo isso são os nossos 5 sentidos, né? Eu não sei se eu esqueci algum, mas enfim, acho que eu falei todos. Olfato, faltou. Que a nossa, a gente interpreta a vibração, né, olfativa. Então, o que acontece? Tudo isso é vibração, tá? E quando a gente, né, com as nossas emoções, a gente interpreta o quê? A direção que a gente está indo, se a gente está em ressonância com a nossa contraparte não física, porque o todo que a gente não é só o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma pequena parte de quem a gente é no total. Quem a gente é no total compreende o eu físico, o eu inferior e o eu superior. Eu superior mais eu inferior, que é o eu que você vê no espelho, compreende o eu total, tá? Então, o eu total são esses dois. Só que aí, se você, né, não sabe disso, você só considera o seu euzinho no espelho. E aí, o que acontece? Toda vez, o seu eu total, ele nunca sai, né, o eu superior,
ele nunca sai da polaridade positiva. Toda vez que você está indo na direção contrária àquilo que é bom para você, porque o seu eu superior está na polaridade positiva, que é tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é certo. E quando você se afasta disso, você sente uma emoção negativa. E aí, a emoção negativa é uma interpretação da vibração do que você está emitindo. Quando você pensa algo negativo, quando você está indo na direção oposta de tudo aquilo que você deseja, porque tudo que você deseja, você quer para se sentir bem, ou seja, estar na polaridade positiva. Então, toda vez que você se afasta disso, você sente uma emoção negativa. Então, o que é o nosso sistema de orientação emocional? É como se fosse um GPS. Você tem um caminho traçado. Qual o caminho traçado? O caminho do bem, das emoções positivas. Toda vez que você começa a pensar algo que não te faz bem, que não é verdadeiro, ou seja, que está diferente do que o seu eu superior pensa sobre aquele assunto, você sente a emoção negativa, tá? Então, o seu sistema de orientação emocional te guia para saber quando você está tomando uma decisão baseada, às vezes, no medo, na preocupação, tá bom? E aí, como assim, né? Se a sua vibração naquele momento, você tá com medo, e aí você vai fazer algo que eu vou fazer, não porque eu tô empolgada para fazer. Quando você tem uma intuição que vem da sua fonte, ela geralmente, o objetivo de você fazer aquilo é porque você quer se sentir melhor ainda, melhor do que você já está. Vamos lá, eu quero fazer isso para tal pessoa, ou eu quero fazer esse projeto, ou eu quero entrar naquele trabalho. E geralmente a sensação é de empolgação. Estou muito empolgada com isso, eu estou muito feliz com isso. A expectativa é positiva, porque o impulso que deu origem a essa intuição é positivo também. Agora, quando a gente vai fazer alguma coisa baseada no medo, a gente está fazendo para que uma coisa ruim não aconteça. Observa e se pergunta, eu estou fazendo isso para que uma coisa ruim não aconteça? Quando eu estou fazendo isso, eu não estou sendo inspirada pela minha fonte. Eu estou fazendo inspirada pelo meu medo. Eu estou num impulso, num momento negativo, então eu estou com medo e aí eu penso que eu preciso fazer isso para que a coisa que eu tenho medo não aconteça, tá? Só que você está vibrando no medo. Então, qualquer ação que você faça vibrando no medo, a consequência dela tende a não ser positiva, tá bom? Sabe aquela coisa que a pessoa tá preocupada com uma situação e aí ela tenta dar um jeito e quanto mais ela tenta dar um jeito, pior fica? Por isso. Porque a intenção dela, né? A intuição dela, a ação dela foi inspirada no medo, não foi inspirada na alegria, na satisfação, no bem-estar. Ela não fez aquilo porque ela estava se sentindo bem. Ela fez aquilo porque ela estava com medo, tá? Tem um vídeo, não um vídeo, né? É um filme da Disney, mas eu não lembro se é o filme mesmo ou se é um trechinho, porque quando a gente assiste Disney Plus, tem lá no Disney Plus, tem filme e tem mini trechos de filme, né? Tem um filme inteiro e aí tem vários trechinhos que a Disney faz como se fosse um pedacinho, um curta, vamos dizer assim. E aí eu assisti, eu não sei, gente, se é o filme inteiro, vocês me desculpem se não for, mas é daquele filme Alberto, tá? E aí o que acontece, né? Que é um menininho, que ele é um monstrinho do mar, na verdade, e aí ele tá lá com um carinha que é um pescador e tal. Eu não sei toda a história, eu acho que eu só vi o trechinho mesmo. Deve ser um trechinho, tem na Disney Plus, tá bom? E aí o que acontece? O Alberto, ele trabalha com esse cara, ele é um mestre dele, né? É alguém que ele respeita, que é um pescador. Eu acho que o Alberto também quer ser um pescador. E ele tá fazendo de tudo pra tentar agradar esse pescador que ele trabalha. E todas as ações do Alberto dão errado. O Alberto, ele tenta pegar, que nem assim, ele tá perto do mar, né? E aí ele tá com um baú, assim, não é um baú, tipo aquele baú do Chaves, sabe? Eu acho que não é um baú aquilo, não lembro o nome, mas enfim. Aquela coisa que nem que o Chaves entra dentro pra se esconder. Fala que é o baú do Chaves, né? Mas enfim, não lembro. E aí o que acontece? Ele pega um negócio cheio de peixe, só que ele não aguenta, só que ele quer provar para o mestre dele, né, que é o pescador, o chefe e tal, que ele é bom, ele quer provar que ele é bom, ele quer que o chefe dele reconheça o valor dele. E aí o Alberto tenta pegar o negócio de peixe. E o que acontece? Ele não consegue aguentar o tonel de peixe lá e cai dentro do mar. Ele, peixe, tudo. E o chefe dele se irrita. Esse filminho é um filminho curto mesmo. Agora que eu lembrei. Só acontece desastre, porque tudo o que acontece é porque o Alberto tá querendo provar o valor dele para
o chefe dele. Aí o que acontece? O Alberto vai no meio da noite para provar que ele é bom, que ele tem valor, ele vai e pega o negócio o barco de pesca do chefe dele, sai pro alto mar para pescar. E ele vai com uma vela. O que acontece é que ele derruba a vela no barco, pega fogo no barco, ele destrói o barco. O pescador fica super irritado, porque assim, toda a consequência que teve, né? Então, assim, olha qual é o negócio. O que acontece que eu quero chamar a atenção sua para isso? Todas as ações do Alberto, ele não estava fazendo porque ele estava super animado, porque ele estava feliz. Porque se ele estava querendo provar o valor dele, a gente tem que sempre dar um passo atrás. Se eu quero provar o meu valor para alguém, significa que eu acho que eu não tenho valor. Esse sentimento de desvalorização é negativo ou positivo? É negativo. Então, o que acontece? Ele estava fazendo isso com base numa sensação de baixa autoestima, de que ele não tinha valor, então ele precisava da aprovação do pescador-chefe lá para que ele se sentisse valorizado. E todas as ações dele, né, baseadas, essa inspiração que veio baseado nesse sentimento negativo de falta de valor, de tentar provar para o outro, dava algo ruim. Todas as ações que ele tentou, nenhuma deu certo. Porque todas as ações eram baseadas num sentimento negativo, tá? Então, uma pergunta que você vai se fazer sempre é isso. O que tá me motivando a fazer isso? Eu quero fazer isso agora. É o que eu tenho feito na minha vida, tá? Não é uma coisa assim, eu não tirei de nenhum livro isso, mas do próprio conhecimento que eu estudo, eu percebi que isso funciona. O que isso está me motivando agora? Eu estou fazendo isso por quê? Para tentar impedir que algo de ruim aconteça? Eu estou com medo e eu quero impedir que algo de ruim aconteça? E eu estou fazendo isso para tentar impedir que algo de ruim aconteça? E aí eu sei que essa inspiração minha está vindo do medo, porque eu estou fazendo não porque eu estou empolgada, não porque eu estou feliz, não porque eu quero muito fazer isso, né? Não estou agindo na minha máxima empolgação. A máxima empolgação é algo que você vai fazer porque você quer se sentir ainda mais feliz. E não porque você está querendo, né, fugir de algo ruim que pode acontecer, tá? Da mesma forma, às vezes, quando você está entediado, eu vou ver se eu assisto alguma coisa. Por que você está fazendo isso? Porque você está fugindo do tédio, que também não é uma emoção boa, ou porque você está empolgada realmente para fazer aquilo? Quantas vezes você fala assim, você está entediada, e você fala assim, eu vou na casa de uma amiga para ver se melhora, passar o tempo. Chega lá, é por água abaixo, né? Por que acontece isso? Porque a vibração que te atraiu até lá foi uma vibração negativa. Te atraiu até lá porque a vibração dela estava combinando com a sua, entendeu? Então, quando você perceber isso, o que você precisa fazer? Você precisa transmutar o seu estado emocional para uma emoção boa, porque dessa emoção boa, com pouco de esforço, gente, esse espiral negativo, no caso, esse impulso para, vamos dizer assim, para ações negativas muda, tá? Com pouco de esforço. Existem exercícios que são possíveis de você fazer para que você mude da polaridade negativa a positiva, e um pouquinho de esforço você já consegue ver resultado. Então, ao invés de tentar agir para suprimir o medo, você precisa tentar contornar o sentimento de medo, porque esse sentimento de medo que você está sentindo não significa que aquilo vai acontecer. O que significa que você está pensando sobre aquilo é diferente do que o seu eu superior sabe sobre aquele assunto, tá? Ou seja, eu estou com medo que isso aconteça. O que isso quer dizer? Que o seu eu superior sabe que não vai acontecer. Que ele sabe que existe solução para isso que você, né, que só essa parte sua desconhece, mas o seu eu, sua outra parte conhece. Então, quando você sente medo, você não precisa entender. O medo significa que eu estou indo pelo caminho errado. Não. O medo significa que o meu eu superior sabe algo diferente daqui. Como eu posso tentar contornar esse medo? Como eu posso tentar diminuir esse medo? E aí sim tomar uma decisão baseada no meu bem-estar. E não porque eu quero fazer isso para me livrar de uma consequência negativa. Porque não vai acontecer. Muito provavelmente você vai continuar com a consequência negativa porque você está criando uma avalanche de medo ali. Você entende? O próprio impulso que eu falei inicialmente vai fazer com que mais circunstâncias de medo venham para a sua realidade, tá? Então, toda vez que você for fazer algo, agora com base no que você já aprendeu, que a lei da atração funciona por impulso, como é que funciona esse impulso, tudo isso, o que você vai fazer? Se perguntar, tá com dúvida se essa a ação que você deseja tomar, se ela realmente é certa ou errada, se ela tá na direção certa, se é uma intuição da sua fonte ou não? A intuição da sua fonte nunca vai ser pautada no medo, nunca vai ser para tirar de uma situação de medo, vai ser sempre numa empolgação, em algo positivo, numa sensação de bem-estar. Você vai sempre fazer porque você quer se sentir ainda melhor, vai sempre vir de um lugar de bem-estar para se sentir ainda melhor,
tá? Nunca vai ser para uma sensação de tipo, mesmo que seja uma sensação, eu estou num lugar ainda, Aline, numa emoção não tão legal, mas vai ser numa sensação de alívio, tá? Sempre vai vir assim. Agora, quando você fizer tentando simplesmente, eu vou fazer isso porque senão isso vai dar errado. Já prestou atenção que quando a gente faz isso acaba dando errado do mesmo jeito? Porque o que impulsionou a ação foi o medo. E aí significa que a vibração que eu estou emitindo naquele momento é de medo. E mais situações que podem me causar medo pode vir. Então eu sempre tenho que pensar nisso. E aí, ao invés de tentar agir, como os Abrahams falam o tempo inteiro, nenhuma ação compensa o desalinhamento. Ou seja, nenhuma ação compensa uma vibração de resistência. Você precisa melhorar a sua vibração, porque a vibração é a ação é uma consequência da sua vibração. Então, quando você tenta agir para compensar o seu desalinhamento, não resolve. É um monte de ação, um monte de esforço e pouco resultado. Quando você tenta mudar a vibração, ou seja, transmutar o estado emocional para uma vibração positiva, o que acontece é que as suas ações que são resultado da sua vibração vão estar em ressonância com isso e as suas ações vão ser mais simples e muito mais eficazes. Porque agora você não vai estar mais, quando você começa a praticar as emoções de permissão, não é só mais essa pequena parte sua que está agindo, é a sua pequena parte que você vê na frente do espelho com o seu eu superior. Lembra que ele é polaridade positiva o tempo inteiro? Quando você também se torna polaridade positiva, você e ele se tornam um só. E o poder e o conhecimento que ele tem agora também é seu. Então você só se torna o seu eu total, como se fosse o seu super-herói. É como se você juntasse tudo que precisa para ter ali o seu superpoder. E aí, quando você tá nessa vibração, quando você tá completo, vamos dizer assim, aí as ideias, as ações que você tem, que são inspiradas por esse sentimento de bem-estar, elas são muito eficazes, elas são muito poderosas. Às vezes uma pequena ação que você faz tem um resultado gigante. Às vezes um desvio do seu caminho aquele dia, que nem parece lógico, mas você está tão empolgada para fazer aquilo, faz com que você tenha assim resultados que jamais você teria na sua vida, que você encontra a pessoa certa, sabe? Para resolver aquilo que você precisa, ou para aquela oportunidade de emprego que você precisa, ou para uma situação com seu filho, com a sua filha que você precisa resolver. Então, quando você está em ressonância com tudo que você é, quando você é seu completo, as coisas se resolvem muito mais rápido. Mas quando você age pelo medo, significa que você está se vendo pequeno, você está fora do seu lugar de alinhamento, ou seja, você está vendo só essa pequena parte sua. E aí você acha que essa pequena parte sua é limitada, por isso que você tem medo. Quando você lembra quem realmente você é, quando você sabe quem realmente você é, dificilmente você tem medo. O medo sempre vem de você acreditar que você só é essa parte física limitada que você vê no espelho. Agora, quando você lembra a potência total que você é, você geralmente não tem medo, e aí as ações são inspiradas para sempre ir na direção de mais bem-estar, tá bom? Então é isso. Faça essa pergunta. Eu estou fazendo isso porque eu quero me sentir ainda melhor, porque eu estou bem, eu vou me sentir animado, que está me motivando, me sentir animado, me sentir feliz, porque eu vou fazer isso porque vai ser super legal, ou porque eu estou fazendo isso porque simplesmente eu quero evitar que algo ruim aconteça, porque eu acho que se eu não fizer isso, algo de ruim vai acontecer. E aí você vai perceber, eu estou fazendo isso porque eu acho que algo de ruim vai acontecer, então eu estou com medo, então eu preciso mudar esse estado emocional. O medo não significa que algo de ruim vai acontecer, só significa que eu estou pensando diferente do que a minha fonte já sabe. E a minha fonte sabe que as coisas podem dar certo para mim. E aí você começa a perceber que só de pensar isso já vai dar um pouco de alívio. Você vai começar a sentir um pouco melhor. E esse um pouco melhor, quem sabe já seja a portinha que você precisa para calibrar ainda mais, para ficar um pouco mais, transmutar ainda mais o estado emocional para a polaridade, positiva, para os pensamentos e sentimentos de permissão. E assim a solução vem. E a solução às vezes vem rápido, a solução pautada mais na alegria e que já vai resolver aquela situação também, tá bom? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui pra mim o que você achou. Não deixa de compartilhar esse vídeo, clica lá nos links de WhatsApp da vida, clica aqui no compartilhar, que é essa setinha. Pega o link do vídeo e manda no grupo do WhatsApp. Quantas pessoas às vezes se paralisam com a dúvida, com medo de não saber se está agindo certo ou errado. E aí você pode ajudar. Eu sempre falo, conhecimento é poder. E quando a gente compartilha, aquilo que a gente emana volta pra gente, tá bom? E aí se você compartilha o bem, tende a voltar mais bem pra você. Então clica aqui em compartilhar para que você possa contribuir com outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma coisa. E no final desse vídeo, fica até o final desse vídeo, que no final
final desse vídeo tem aqui um card. Um card é um outro vídeo que eu coloco aqui para você, que vai te ajudar também a saber essas suas dúvidas, né? Esse vídeo que eu vou colocar é sobre o seguinte: como saber se o seu desejo vem do ego ou o seu desejo vem realmente do seu eu superior, se é um desejo verdadeiro, né? Quantas vezes a gente tem um desejo e fica, será que esse desejo é do ego? Será que esse desejo realmente é verdadeiro? Como a gente sabe disso? Eu coloquei aqui nesse vídeo um exercício que vai te ajudar a descobrir se esse desejo que você tem é verdadeiro ou se é um desejo do ego. Então, se você já gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse que eu tô te sugerindo agora também. Fica até o final do vídeo para você poder pegar esse link e assistir esse outro vídeo, tá bom? E a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!